Olá, olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, que vocês estejam todos ótimos, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e bora compartilhar a palavra de Deus. Vamos aqui para mais um vídeo, que é lâmpada para o nosso caminhar. É a bússola do viajante e o cajado do peregrino. Aquele que nela andar não se desviará, nem para a esquerda, nem para a direita. Vai à frente, que o caminho é Jesus Cristo. Então, gente, no último nós fizemos aqui, terminamos a segunda epístola de Tessalonicenses, né? E nós vamos aqui agora iniciar Timóteo. E eu sempre vou falar para vocês, gente, quando vocês lerem a Bíblia, entre no seu quarto, feche a porta. Ore a Deus, peça do céu sabedoria, que Ele dará a todos aquele que estiver disposto a levar o evangelho dele. E ele também tenha caráter para com Deus, para você não fazer da Bíblia, né, um livro qualquer e usar a seu bel prazer, como fazia os fariseus da época, né, Jesus, e como ainda faz hoje os lobos disfarçados em pele de cordeiro, que a gente sabe que tem em todas as religiões. Todas as igrejas têm o joio e o trigo. Mas quem vai tirar o joio vai ser Deus, não é nós. Então, gente, bora. E nós, as mulheres, são filhas do rei. Nós somos as princesas de Jesus. Então, bora aqui para a leitura da Bíblia. Ó, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo ao mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro, e dê uma boa consciência, e dê uma fé não fingida, do que, desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade
para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boas milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Deixa eu beber água aqui, gente. 2. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aqui fala agora os deveres da mulher cristã. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. 3. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Vou ficar atrás do carro, gente. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Difícil, né, gente? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ainda tem gente aí que fala que não precisa ir na igreja. Que mentira, é invenção do diabo. Procura uma igreja que seja Bíblia. Sem apostasias. 4. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Fidelidade e diligência no ministério. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Acerca dos velhos e viúvas, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças, como as irmãs em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido,
tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Por isso que eu não gosto de sair de casa, amo minha casinha. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Acerca dos presbíteros e vários conselhos. Os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulhar, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. 6. Os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa
confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem podem ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Terminamos 1 Timóteo, agora vai para a segunda episódio de Timóteo, né, gente? Vocês viram aqui, Jesus admoestando, né, pra gente, quando a gente se enriquecer, não se enriquecer das coisas do mundo, que tudo passa, tudo ficará, mas enriquecer das coisas do céu. E quando a pessoa estiver no poder, ela tem que se enriquecer não para ela, mas para todos, sabe? Dividir o pão. Deus fala que a caridade é o que vai ficar com a gente até do outro lado da vida. A caridade, ela é a perfeição, que vai durar até a eternidade. Então, eu falo sempre, quem lê a Bíblia, né, com caráter, né, isso aqui jamais vai desamparar você e jamais vai deixar você com seus olhos vendados. Então, pessoal, esse aqui, né, foi a leitura dos capítulos de hoje, né? Vamos ler a Bíblia, gente. Entre no quarto de vocês, ore e peça a Deus sabedoria. E assim, gente, se apeguem cada dia mais com Deus, porque os dias estão bem difíceis, como vocês estão vendo, né? As coisas estão se apertando cada dia mais. A gente tá vendo o que tá acontecendo no mundo. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Vocês se preparem. Quem estiver dentro da arca, fique na arca. Coloca a sua vida a limpo. Porque logo, logo a arca vai ser fechada de novo. Porque agora é Deus que vai julgar as nações com a vara da correção. E ai daquele, né? Ai daquele que tá brincando de ser crente. Ai daquele que cata a Bíblia e tá fazendo a seu bel prazer, né? Os falsos, os lobos. Por quê? Porque Deus vai tirar o joio das igrejas. Se prepara para 2026. Aquele que for fiel a Deus, Deus vai guardar, tá? Porque a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Então, gente, quem tá em Cristo, quem tá aqui, ó, com caráter aqui, ó, tá pregando a verdade, pode ficar descansado, que Deus vai nos guardar. Agora, aquele que tá brincando de ser crente, os filhos de Baal, quem é filho de Baal, você ainda tem tempo, meu filho, de se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Porque senão, foi avisado. Jesus já tá mais de 2000 anos aqui nesse mundo, foi avisado, foi bem avisado. Aí é eles e Deus, que é o justo juiz e é a única que vai poder nos julgar, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.